Ele pensou que a tinha destruído. Quando o poderoso CEO Lucian Hall deixou sua esposa, soldada por uma modelo mais jovem, ele a descartou como vítima de sua ambição. Ele chega a uma gala brilhante com sua amante Sarafene, esperando ser o rei da sala. Mas um fantasma de seu passado está lá, e ela não é a quebrada mulher de quem ele se lembra. Isolde está de volta, linda e radiante. Uma confiança que o aterroriza. Esta não é apenas uma história de uma chance. Encontro. É a história de uma mulher renascendo das cinzas e de um homem prestes a se queimar. O silêncio em sua antiga cobertura minimalista era uma sala de estar. Entidade. Respirou o perfume das mentiras brancas e exalou o tênue aroma estéril de limpador de vidros. No ano passado, desde o divórcio de Lucien, Hall havia sido finalizada. Esse silêncio havia sido seu companheiro mais constante. Era um contraste gritante com a vida que ela conhecia. Uma vida repleta do eco estrondoso da voz de Lucien, do barulho de sua ambição e o peso sufocante de suas expectativas. Ele tinha sido um homem que ocupava todo o espaço de uma sala, de um casamento, de uma vida. Agora, todos os seus filhos mais velhos tinha espaço, hectares dele, na forma de tetos altos, mármore polido, pisos e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica, mas impessoal, vista das luzes da cidade. Esta noite o silêncio parecia particularmente pesado. No veludo sob medida cobria o salão de chá, havia um vestido da cor do céu da meia-noite, brilhando com cristais costurados à mão que imitavam uma constelação. Era peça personalizada de uma designer cujo nome era sussurrado em tom reverente nos círculos que ela costumava frequentar. Convite, um cartão grosso de cor creme com letras douradas em relevo, colocado ao lado. Isso. A gala anual de caridade de Blackwood, um evento que ela e Lucien já tiveram. Co-participou, um evento que ela tinha todos os motivos para evitar. Seu terapeuta, Dr. Marlowe, chamou isso de terapia de exposição, um termo clínico suave para o que parecia caminhar, para uma toca de leões lindamente vestidos. Você não pode ficar na gaiola, Isolda. Ela disse, com a voz calma e firme ao telefone. Mesmo que a porta esteja aberta e a gaiola é dourada, Isolde traçou a borda de sua xícara de chá de porcelana, a analogia da gaiola batendo em um pouco perto demais de casa. Lucien não a havia deixado apenas. Ele havia construído uma narrativa em torno de sua separação. Ele era o visionário dinâmico contido por uma esposa quieta e pouco ambiciosa. Ela era frágil, inadequada para o implacável ritmo de seu mundo. Ele foi gentil em suas declarações públicas, pintando imagem de uma despedida triste mas amigável, uma gentileza que era em si uma forma de crueldade. Apagou-a, tornou-a uma nota de rodapé na grande história de Luciano Hall. E então veio Sarafene. A tinta nos papéis do divórcio mal tinha. Estava seco quando as fotos de Luciano com o véu de Sarafena surgiram. Sarafena era tudo o que Isolde não era. Jovem, extremamente ambicioso, uma estrela em ascensão a empresa de marketing que Lucien havia adquirido recentemente. Ela era um espelho. Imagem do próprio impulso de Lucien. Um acessório perfeito para o próximo capítulo de sua vida. O mundo os via como um casal poderoso em formação. Isolda viu o clichê doloroso de sua própria vida. Ela caminhou até a janela, a cidade se espalhando sob ela como um tapete de joias espalhadas. Ela passou o último ano reconstruindo não apenas sua vida, mas ela mesma. A mulher que havia sido casada com Lucien havia lentamente erodido sua própria desejos e sonhos lixados para dar espaço aos dele. Ela tinha sido uma apoiadora, esposa, uma anfitriã graciosa, a parceira silenciosa em seu sucesso. Agora ela estava apenas Isolda, e ela ainda estava tentando descobrir quem era. Ela tinha começado a tomar aulas de cerâmica, encontrando um estranho consolo no confuso processo tátil de moldando argila. Ela havia se reconectado com velhos amigos da faculdade, suas risadas, bálsamo para sua alma ferida. Ela até começou a esboçar um plano de negócios,
Pequeno e silencioso sonho de abrir um estúdio boutique de design floral, algo que Lucian teria descartado como um hobby. A gala foi um teste, não para eles, não para o mundo, mas para ela. Ela poderia voltar para aquele mundo, aquele que tinha. A descartou e não se desfez. Será que ela conseguiria encarar os sussurros, a compaixão, olhares, o sorriso triunfante que ela tinha certeza que veria no rosto de Sarafene? Ela poderia ver Lucian, o homem que compartilhou sua cama por uma década, o homem com quem ela tinha amado com uma devoção feroz e silenciosa, e não sentia nada além da dor oca da traição, uma lembrança cortante e indesejável perfurou o silêncio. Há alguns anos, nesta mesma gala, ela usava um vestido vermelho. Lucian disse que ela estava bonita, seus olhos já procurando pela sala alguém mais importante para conversar. Mais tarde naquela noite, ele fechou um negócio de 7 dígitos. Seu energia elétrica, contagiante. Ele a puxou para uma enseada escura, seus lábios desabando sobre ela, não com paixão, mas com o transbordamento de sua própria sucesso. Conseguimos, Easy, ele murmurou como se ela estivesse na sala de reuniões com ele. Ela se sentiu como um troféu naquela época, um belo objeto para ser exibido e ocasionalmente admirado. Ela olhou para o vestido azul meia-noite de novo. Era lindo, mas também era uma armadura. Esta noite, ela não seria um troféu. Ela não seria um fantasma. Ela seria uma Zolder. Ela estremeceu profundamente. Respiração. As luzes da cidade se confundindo em uma aquarela de faíscas desafiadoras. O silêncio na cobertura não parecia mais vazio. Parecia prendeu a respiração. A calma antes de sair da gaiola. Ela iria, não por eles, não para o Dr. Marlowe, para si mesma. Ela precisava saber se a mulher que ela era. Tornar-se forte o suficiente para enfrentar a mulher que ela tinha sido. O Blackwood Hotel era um bastião da opulência do velho mundo. Um lugar onde o dinheiro não era apenas gasto, era curado. Lustres de cristal, cada do tamanho de um carro pequeno, pingava luz sobre hectares de mármore polido. O ar estava impregnado com o aroma de perfume caro e o zumbido baixo de vozes influentes. Por um momento, parado no grande entrada do salão de baile, Isolda sentiu uma onda familiar de vertigem. Isso tinha sido seu mundo. No entanto, ela se sentia como uma estranha olhando para dentro, um fantasma retornando para um banquete para o qual ela não foi mais convidada. Ela passou 2 horas se preparando, um processo meticuloso que tinha menos a ver com vaidade e mais com a construção de uma fortaleza. Seu cabelo, de um castanho rico, marrom, estava preso em um elegante e brilhante vestido, revelando a delicada linha do pescoço e um par de brincos de safira, que tinha sido um presente de sua avó. O vestido azul meia-noite caía nela como se fosse uma segunda pele, tom escuro em forte contraste com um mar de tons de joias e metálicos no ambiente. Sua maquiagem era discreta, enfatizando seus olhos grandes e expressivos. Ela parecia, pensou ela, com uma sensação distante de surpresa. Linda, mas era um tipo de beleza diferente daquela Lucian preferia. Ele gostava dela em tons pastéis, em tecidos suaves e esvoaçantes que a fazia parecer etérea, quase translúcida. Este visual era mais ousado. Tinha peso. Tinha presença. Quando ela entrou no salão de baile, algumas cabeças se viraram. Ela viu o lampejo de reconhecimento em seus tribunal pela mesa de leilão silencioso, um bilionário da tecnologia rindo com um senador, uma atriz famosa posando para fotos. Era uma constelação de poder, um universo com o qual ela já havia navegado. Graça sem esforço. Agora, cada interação parecia um campo minado em potencial. Isa, minha Deus, é você? Ela se virou e viu um rosto familiar. Era Rowena Vale, uma mulher que participou de 3 conselhos de instituições de caridade diferentes com ela e cuja filha, ironicamente, era Sarafene. Rowena era uma mulher formidável na casa dos 60 anos, com uma inteligência afiada e um olhar ainda mais aguçado para manobras sociais. Sua expressão era de genuíno espanto. Rowena, disse Isolda, com a voz
Mais suave do que ela esperava. Faz um tempo. Um tempo, querida. Faz eternidade. Todos nós pensamos que você fugiria para um convento, disse Rowena, sua voz. Sussurro conspiratório baixo. Ela olhou para o velho de cima a baixo, seu olhar, demorando-se no vestido. Bem, a perda do convento é o nosso ganho. Você está absolutamente espetacular. A vingança, minha querida, é um prato que se come melhor. Servido em alta costura. É vendido oferecido um pequeno sorriso evasivo. Eu não sou buscando vingança. Rowena. Estou apenas vivendo a minha vida. Os olhos de Rowena brilharam. Claro que sim, e parece que está combinando com você. Ela se aproximou mais. Ele está aqui, você sabe, com ela. Ela disse a última palavra com um delicado mugido de desgosto, uma rachadura surpreendente em sua fachada normalmente composta. Foi segredo bem conhecido de que Rowena não era a maior fã de sua filha, vendo-a como uma alpinista social grosseira e ambiciosa. Presumi que eles estariam, disse ela, tomando outro gole de champanhe. Ela estava determinada a não deixar que as fofocas de Rowena a abalassem. Bem, você está lidando com isso. Com mais graça do que eu, disse Rowena, dando um tapinha em seu braço mais velho. Se precisar de um escudo humano, é só me avisar. Eu sou especialista em bloquear avanços indesejados. E ainda mais ex-maridos indesejados. Isolda sentiu um sorriso genuíno tocar seus lábios pela primeira vez naquela noite. Obrigada, Rowena. Vou manter isso em mente. Enquanto Rowena seguia em frente, Isolda sentiu renovado senso de propósito. Ela não era apenas um fantasma aqui. Ela era uma mulher com aliados, por mais improváveis que fossem. Ela começou a se mover pela sala, sem se esconder no sombras, mas também não buscava os holofotes. Ela trocou gentilezas com alguns conhecidos, cujas reações eram uma mistura de surpresa e calor cauteloso. A pena que ela temia estava lá, mas era ofuscada por um respeito relutante. Ela estava ali. Ela estava parada, sozinha, e então ela os viu. Eles estavam do outro lado da sala, perto do palco onde a banda estava se preparando. Lucien parecia tão bonito como sempre, seu smoking feito sob medida ajustando-se à sua ampla ombros perfeitamente. Ele estava rindo, com a cabeça jogada para trás, a imagem de um homem no auge de sua carreira, e em seu braço estava Sarafene. Ela estava usando vestido vermelho bombeiro que era deslumbrante e agressivo. Era um vestido que gritava, olhe para mim. Seu cabelo loiro era liso e liso, sua maquiagem impecável. Eles pareciam perfeitos juntos. Um casal poderoso, uma marca. Como se sentissem. Seu olhar, a cabeça de Lucien virou, seus olhos examinaram a multidão, um rei casual do olhar de castelo, e então a encontraram. O riso morreu em seus lábios. Seu sorriso congelou e depois desapareceu. Por uma fração de segundo, ela viu algo em seus olhos que ela não via há anos. Choque. Choque puro e puro. Era como se ele estivesse vendo um fantasma final, mas não um fantasma pálido e choroso de sua memória. Isto era algo completamente diferente, algo que ele não reconhecia, algo que ele não conseguia controlar. O banquete, ao que parecia, estava prestes a ser interrompido. No momento em que os olhos de Lucien se fixaram no mais velho, a energia vibrante do salão de baile pareceu escuro, o som de uma centena de conversas desaparecendo em um rugido distante e surdo. Era um estranho som suspenso. Momento no tempo. Um filme mudo passando em uma sala lotada. Sarafene, sentindo a mudança repentina em seu comportamento, seguiu seu olhar. Seus lábios perfeitamente brilhantes se apertaram em linha fina, seus olhos azuis, geralmente tão cheios de charme calculado, tornando-se tão duros e frio como gelo. O casal poderoso, a imagem do sucesso moderno, ficou congelado. Sua frente unida fraturada pela presença inesperada do passado. Para ele, soldado, foi uma experiência fora do corpo. Ela os observou do outro lado da sala, sua taça de champanhe segurada em
Aperto que de repente ficou forte demais. Ela viu a confusão no rosto de Lucien. A maneira como sua testa franziu ao observar sua aparência. Esta não era a mulher que ele tinha ido embora. A mulher que ele havia deixado usava cardigans e sapatos sensatos. Ela chorou. No carro depois de deixá-lo no aeroporto. Ela preparava as refeições favoritas dele e nunca reclamava quando ele trabalhava até tarde. Esta mulher em sua armadura azul meia-noite era uma estranha. E então um momento. Quebrou. Luciano, sempre mestre em controlar uma situação, compôs. Ele mesmo. Ele murmurou algo para Sarafene, sua mão possessivamente na parte inferior de suas costas e começou a andar. Em direção a Isolder. Foi um movimento de poder, uma demonstração clara de que ele não era intimidado, que ele estava no comando. Sarafene, seu sorriso agora um sorriso quebradiço. Pintado na coisa, movido com ele, uma rainha protegendo seu rei. Seu mais velho coração começou a bater forte contra suas costelas. Um pássaro frenético preso. Seu primeiro instinto era fugir, virar-se e ir embora, voltar a desaparecer nas sombras. Mas então ela lembrou-se das palavras do Dr. Marlowe, da oferta de um escudo humano por Rowena, da sensação do argila fria e sólida em suas mãos. Ela não era a mesma mulher. Ela não correria. Ela respirou lenta e deliberadamente e se virou para encará-los enquanto eles se aproximavam. Sua expressão era uma máscara cuidadosamente construída de neutralidade educada. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la desmoronar. Isolder. Lucien disse, sua voz baixa e suave. Barítono que antes era seu som favorito no mundo. Agora soava apenas oco. Devo dizer que estou surpresa em vê-lo aqui. Lucien, ela respondeu, sua própria voz firme e calma. Ela o encarou diretamente, sem pestanejar. O convite foi por uma boa causa. Achei que era hora de começar a apoiá-los novamente. Ela deixou o olhar vagar para a mulher em seu braço. Sarafene, você parece bem. Foi um golpe de mestre de poder discreto. Ela reconheceu Sarafene. Mas ela não lhe deu a satisfação de ser o centro das atenções. Ela também a lembrou sutilmente. Lucien que este mundo de caridade e influência, também já fora dela. O sorriso de Sarafene era tenso. Seus olhos brilhando com um fogo competitivo. Solda, é bom ver você. Por aí. Estávamos tão preocupados com você. O I era uma farpa deliberada. Uma maneira de se alinhar com Lucien. De criar uma frente unida. A preocupada era pura condescendência. É muita gentileza sua, disse Isolda, com a voz ainda irritantemente calma. Mas, como? Você pode ver, estou perfeitamente bem. Um silêncio constrangedor desceu, espesso com história não dita e ressentimento latente. Lucien, que odiava qualquer situação que não pudesse controlar, mudou. Mulher libertada não estava ansiando por seu amor perdido. Uma mulher libertada era uma ameaça. A mão de Sarafene apertou o braço de Lucien. Bem, estamos tão felizes por você. Lucien tem trabalhado muito, e é um alívio saber que você não está lutando. Isolda repetiu a palavra, deixando-a pairar no ar por um momento. Ela então deu uma pequena sacudida quase imperceptível. Da cabeça dela. Não, Sarafene, não estou lutando. Estou construindo. Ela fez uma pausa, deixando a declaração cair. Mas eu não quero te segurar. Tenho certeza de que você tem muitas pessoas importantes para conversar. Com um último aceno educado, ela se virou e foi embora, deixando-os para trás. Ela não olhou para trás, mas sentia os olhares fixos nela. Uma mistura de choque, raiva e algo mais que ela não conseguia decifrar. Foi uma pequena vitória. Uma silenciosa recuperação de seu próprio poder. Mas parecia monumental. A colisão tinha aconteceu, e ela não apenas sobreviveu. Ela saiu ilesa, deixando os destroços atrás dela. A gaiola dourada estava começando a parecer muito distante. No momento em que sua soldada virou as costas para Lucien e Sarafene, foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. O zumbido baixo de
A festa parecia estar voltando, mas agora era diferente, carregada com uma nova energia. Corrente elétrica subjacente. Isolda podia sentir isso em sua pele, uma sensação de formigamento. Sendo o centro de uma tempestade que ela acabará de desencadear. Ela não voltou para o bar, mas, em direção a um canto mais silencioso da sala, perto de um conjunto de portas francesas que davam para um terraço. Ela precisava de um momento para respirar, para deixar a adrenalina que corria por suas veias diminuir. Ela não olhou para trás, mas sabia o que estava acontecendo. Acontecendo. Ela conseguia imaginar perfeitamente. Lucien, com o rosto em uma nuvem de fúria controlada. Estar afastando Sarafene, seu aperto em seu braço um pouco forte demais. Ele estaria sorrindo, mas seus olhos seriam frios, examinando a sala em busca de qualquer sinal de zombaria ou pena. Sarafene, por sua vez, estaria tentando recuperar a compostura, sua máscara de ambição confiante deslizando para revelar a insegurança por baixo. Sua imagem perfeita e polida havia sido manchada, não por uma explosão dramática, mas por uma atitude silenciosa. Demonstração inflexível de autocontrole. Isolda chegou às portas francesas e encostou-se no vidro frio, de costas para o quarto. Ela fechou os olhos. Compostura cuidadosamente construída ameaçando ruir. O encontro exigiu mais dela do que ela tinha esperado. Uma coisa era ensaiar a cena em sua mente, praticar as falas com o Dr. Marlowe. Outra era coisa inteiramente para ficar na frente do homem que havia partido seu coração e da mulher que a substituiu e não gritar ou chorar ou correr. Isso, disse uma voz baixa ao lado dela, foi a mais magnífica demonstração de jiu-jitsu social que já testemunhei. Os olhos de Isolde abriu-se bruscamente. Ao lado dela estava um homem que ela vagamente reconheceu da periferia de sua antiga vida. Seu nome era Tain Ashord, um arquiteto de sucesso conhecido por seus projetos inovadores e sustentáveis. Ele estava elegante em um estilo rústico, maneira nada convencional, com olhos gentis e um sorriso que parecia alcançá-los. Eu sou. Desculpe, disse a mais velha, com a voz um pouco trêmula. Não seja, disse ele, seu sorriso se alargando. Você acabou de enfrentar o rei e sua consorte e saiu sem um arranhão. Nesta sala, é isso. O equivalente a matar um dragão. Ele gesticulou com um copo em direção ao centro do salão de baile. Olha. Seu soldado se virou, seus olhos seguindo seus olhar. Os sussurros se tornaram uma força tangível na sala. Cabeças estavam inclinadas. Juntos, os olhos disparando em direção a Lucien e Sarafene, depois de volta para ela. A pena que ela tanto temia desapareceu, substituída por outra coisa. Curiosidade, respeito, até um pouco de medo. Ela havia mudado a dinâmica de poder de toda a sala. Ela não era mais a ex-esposa triste e descartada de Lucien Hall. Ela era uma mulher de mistério, uma mulher com uma história que claramente não tinha acabado. Pareciam ter engolido uma abelha, disse Tain, com um bilhete de diversão em sua voz. Isa olhou para Lucien e Sarafene. Eles estavam com um grupo de pessoas, mas seus sorrisos eram forçados, suas risadas forçadas. A mão de Lucien ainda estava nas costas de Sarafene, mas parecia menos um gesto de afeição e mais como se ele a estivesse segurando no lugar. Sarafene concordava com o que quer que fosse dito, mas seus olhos continuavam percorrendo a sala, um olhar caçado. Nelas. Eu não queria causar uma cena, ela disse, sua voz quase um sussurro. Você não fez isso, respondeu Tain, com a voz gentil. Você simplesmente se recusa a desempenhar o papel. Eles escreveram para você e, ao fazer isso, você lembrou a todos nesta sala que todos estão usando máscaras. Ele pegou um gole de sua bebida. É refrescante. Isolde olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez. Não havia piedade em seus olhos, nenhuma agenda, apenas uma compreensão silenciosa. Era um olhar que ela não recebia de um homem há muito tempo. Por que você está falando comigo? Ela perguntou. A pergunta foi mais direta do que ela pretendia. Ele riu. Porque eu tenho. Sempre admirei seu gosto pela arte.
Vi a coleção que você organizou para o benefício do hospital infantil há alguns anos atrás. Foi brilhante. Não convencional, mas brilhante. Seu filho mais velho foi levado. Surpresa! Era uma coisa pequena, mas era parte dela, parte da mulher que ela era. Tinha sido antes de Lucian. Uma parte que ele havia descartado como um pequeno hobby agradável. Obrigado. Você, ela disse. Um calor genuíno se espalhando por seu peito. Segunda. Gostei de fazer isso. Você tem um bom olho, disse ele simplesmente. Então, você vai para ficar e aproveitar o show, ou você vai fazer uma saída dramática? Isolder considerou sua pergunta. A velha Isolda teria fugido. Ela teria levado sua pequena vitória e correr de volta para a segurança de sua cobertura silenciosa. Mas a mulher em que ela estava se tornando, a mulher que acabará de encarar seu passado, não se assustava tão facilmente. Eu acho. Ela disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Eu vou ficar. A música é sobre. Para começar, e eu não danço há muito tempo. O sorriso de Tain refletiu seu próprio. Nesse caso, disse ele, estendendo a mão, posso ter esta dança. Como? A mais velha pegou a mão dele e o deixou levá-la para a pista de dança. Ela podia sentir os olhares de todo o salão sobre ela. Mas, pela primeira vez, ela não se importou. Os sussurros poderiam continuar. As máscaras poderiam. Fique. Ela estava cansada de se esconder. Ela estava pronta para dançar. A banda começou a tocar. Melodia lenta e comovente. E enquanto Tashford conduzia o filho mais velho para a pista de dança, um suspiro coletivo e silencioso pareceu percorrer o salão de baile. Foi um grito ousado. Ato declarativo. Um alinhamento público com a mulher que acabará de se tornar a pessoa mais comentada da gala. Através a sala, Lucien observou, com a mandíbula apertada, os nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava seu taça de champanhe. Isso não fazia parte do plano. Isolda deveria ser uma fantasma, uma lembrança fugaz e estranha. Ela não deveria estar radiante, confiante, e certamente não nos braços de outro homem. Quem diabos é esse? Sarafene sibilou, sua voz um sussurro venenoso no ouvido de Lucien. Sua atenção. Os olhos de Lucian percorreram a sala. Ela estava certa. Os sussurros não haviam cessado. A pena que havia sido dirigida ao mais velho agora havia mudado sutilmente em sua direção. Eram eles que pareciam desconfortáveis, fora de controle. O poder. O casal de repente parecia um casal em apuros. Calma, Sarafene, disse ele, com a voz baixa e ameaçador. Você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma cena, ela respondeu, seu voz incrédula. Lucian, sua ex-mulher acabou de aparecer parecendo uma deusa e agora está dançando com um dos mais solteiros cobiçados na cidade, e você está me dizendo para me acalmar. A natureza transacional do seu relacionamento, geralmente escondida sob um verniz de ambição e paixão compartilhadas, foi subitamente exposta. Sarafene se uniu a Luciano pelo poder e o status que ele proporcionava. A imagem pública dele era a imagem pública dela. E agora que a imagem estava sofrendo um golpe sério. Eu vou cuidar disso, disse Lucian, sua voz, não deixando espaço para discussão. Ele se virou para ela, com os olhos frios e duros. Vai se misturar. Fale com os Vanderbiltos. Chego aí em 1 minuto. Sarafene parecia querer discutir, mas sabia que olhar em seus olhos era o olhar que ele tinha antes de demitir alguém. Ela deu um aceno firme e raivoso e saiu pisando duro, seu vestido vermelho, um golpe de fúria contra o tons abafados da sala. Lucien a observou partir, um músculo se contraindo no maxilar. Não era assim que a noite deveria ter sido. A gala deveria ser um triunfo, mais uma declaração pública do seu sucesso, da sua nova vida com a sua nova parceira perfeita. Mas o mais velho presença havia desequilibrado tudo. Ela havia desenterrado sentimentos que ele pensava estarem enterrados há muito tempo, sentimentos que ele tinha sem vontade de confrontar.
Ele se lembrou da primeira dança deles anos atrás em uma pequena casamento lotado de uma amiga da faculdade. Ela era tão jovem, tão cheia de tranquilidade. Luz suave. Ele se apaixonou por aquela luz, por sua fé inabalável nele. Mas à medida que sua ambição crescia, a luz começou a parecer um julgamento, um lembrete silencioso do homem que ele deveria ser, do homem que ele era. Não conseguindo se tornar. Ele se convenceu de que ela o estava segurando, que seu contentamento silencioso era um peso. Em sua ambição crescente. Ele disse a si mesmo que deixá-la era uma gentileza, uma maneira de libertá-los. Mas, olhando para ela agora nos braços de outro homem, ele sentiu uma pontada aguda e inesperada de algo. Não era amor. Era posse. Ela era dele, sua ex-esposa, seu passado, sua história. E ela estava reescrevendo sem sua permissão. Ele viu Rowena Valley observando do outro lado da sala. Um olhar presunçoso e cúmplice. O rosto dela. Ele viu os sussurros, os olhares curiosos. Ele estava perdendo o controle da narrativa. E para um homem como Lucian Hell, isso foi imperdoável. Pecado. Ele pousou a taça de champanhe com um clique agudo e começou a andar em direção à pista de dança. Ele não sabia o que ia fazer, o que ia dizer. Ele só sabia que não podia deixar isso acontecer. Ele não podia deixá-la vencer. As rachaduras em seu mundo perfeito estavam começando a aparecer, e ele faria de tudo para tapá-los, não importando quem se machucasse no processo. A música era uma corrente suave e, pela primeira vez em mais de um ano, Isolde deixou-se levar por ele. Tanya Shord era um dançarino surpreendentemente bom, seus movimentos eram confiantes e fácil, sua mão uma presença quente e firme em suas costas. Ele não pressionou. Conversa, não fez as perguntas intrusivas que ela temia a noite toda. Ele simplesmente a deixou em paz, em silêncio. Parceira solidária em seu silencioso ato de rebelião. Você sabe, ele disse, sua voz. Um murmúrio baixo perto do ouvido dela. Já estive em dezenas dessas coisas. Geralmente são um tédio esmagador. Mas esta noite é diferente. Isolda olhou para ele, um pequeno sorriso genuíno nos lábios. Desculpe se estraguei sua noite de tédio esmagador. Ele deu uma risadinha calorosa. Som agradável. Pelo contrário, você o tornou infinitamente mais interessante. Ele girou-a para fora e, em seguida, puxou-a suavemente de volta. Eu quis dizer o que disse antes. Sobre seu olhar para a arte. Estou trabalhando em um novo projeto de centro comunitário no leste. Estamos tentando incorporar artistas locais, criar um espaço que pareça pertence ao bairro. Tenho tido dificuldades com a curadoria. Gostaria de saber se você estaria interessado em, dando uma olhada nos planos, talvez oferecer algumas sugestões. Isolda ficou atordoada e em silêncio. Não era apenas um elogio. Foi uma oferta genuína, um reconhecimento de uma habilidade que lhe foi ensinada. Não era nada mais do que um hobby. Era uma tábua de salvação lançada a uma parte dela que ela pensou que tinha perdido para sempre. Eu não sei o que dizer, gaguejou ela, sua compostura vacilando momentaneamente. Diga. Você vai pensar sobre isso, disse ele, com um olhar gentil. Sem pressão. Eu só acho que você ficaria brilhante nisso. Antes que ela pudesse responder, a música parou. Eles ficaram de pé. Um momento no centro da pista de dança. Os aplausos, um som distante e abafado. O feitiço foi quebrado, mas algo havia mudado. A fortaleza que ela havia construído com tanto cuidado ao redor do seu coração tinha um novo defensor inesperado. Eles saíram do chão. Uma nova figura os interceptou. Era Rowena Veio. Seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e travessura. Bem, disse ela, batendo no braço mais velho dele com a mão. Estamos causando um rebuliço, não é? Eu nunca vi Lucian com esse tom de pus. Desde que sua aquisição hostil da Sterling Industries deu errado. Ela piscou para Time. Não há parentesco, presumo. Absolutamente nenhum, disse Time com um sorriso. Embora eu goste da ironia. É Solda, minha querida?
Rowena continuou, sua voz caindo em um sussurro conspiratório. Preciso te pegar emprestado por um momento. Há algumas pessoas que eu quero que você conheça. Ela deu a Tânia um olhar desdenhoso, mas não cruel. Aceno. Você pode tê-la de volta mais tarde, Senhora Shord. Os lobos estão circulando e ela precisa de um escudo adequado para mantê-los afastados. Isolda, sentindo uma estranha sensação de ser arrastada por uma corrente que ela não conseguia controle, permitiu que Rowena a levasse embora. Ela olhou para Tain, que deu-lhe um aceno tranquilizador. Rowena conduziu em direção a um pequeno grupo de mulheres, todas elas poderosas e influentes. Figuras do cenário filantrópico da cidade. Eram as mulheres que Isolda tinha. Já trabalhou com Ryukon, serviu em comitês com as mulheres que tinham. Enviou notas educadas e impessoais de condolências após o divórcio e então prontamente desapareceu de sua vida. Senhoras, anunciou Rowena, com a voz cheia de autoridade. Olha quem eu encontrado. É Isolda, e ela não está maravilhosa? Houve um momento de silêncio constrangedor, uma ingestão coletiva de respiração. Então uma das mulheres, uma mulher de olhar aguçado chamada Margarete, sorriu. Isolder, é maravilhoso ver você. Sentimos sua falta. A barragem rompeu. Outras mulheres se manifestaram, suas vozes em coro de boas-vindas. Perguntaram sobre sua vida, sobre seus planos. Elas não mencionaram Luciano. Ela contou-lhe sobre sua cerâmica, sobre o pequeno negócio de design floral com o qual sonhava. Ela não mencionou a dor, a solidão, as longas noites silenciosas. Ela só falava sobre o futuro. E enquanto falava, ela percebeu algo profundo. Essas mulheres que ela havia descartado como amigas do tempo bom não eram suas inimigos. Eles eram sobreviventes como ela, navegando em um mundo que muitas vezes era indelicado com mulheres de uma certa idade, mulheres que foram substituídas por modelos mais jovens e brilhantes. Elas mantiveram seus distância não por malícia, mas por um senso equivocado de respeito pela sua privacidade, pela narrativa da esposa frágil e de coração partido, seu reaparecimento silencioso, sua dança desafiadora, deu-lhes permissão para recebê-la de volta. Ela não era um fantasma para ser devorado. Ela era uma delas. Rowena, com sua missão cumprida, recuou e observou, sorriso satisfeito em seu rosto. Ela não havia fornecido apenas um escudo humano. Ela reconstruiu um muro de sustentação ao redor de seu antigo prédio, tijolo por tijolo. Do outro lado da sala, Lucian observava a cena se desenrolar. Um nó frio de pavor apertando seu estômago. Ele não tinha apenas perdido o controle mais velho, ele havia perdido o controle da sala. Os boatos não eram mais sobre a aparição surpreendente da ex-mulher. Eles estavam falando sobre seu retorno triunfante. E ele, o grande Lucian Hell, estava tornando-se rapidamente uma nota de rodapé em sua história, a história que ele pensava ter escrito, a história que agora estava sendo espetacularmente e publicamente reescrito. A atmosfera no salão de baile havia mudado de uma fervura baixa para uma fervura. O ar estava denso com palavras não ditas, com a tensão elétrica de história chegando ao seu clímax. Lucien, tendo sido rejeitado por seu pai mais velho e rejeitado por Sarafene, era um homem à deriva em um mar de sua própria criação. Ele costumava ser o centro de gravidade em qualquer sala, o sol em torno do qual todos os outros planetas giravam. Mas esta noite, o celestial, a ordem havia sido lançada no caos. Um novo sol havia surgido e estava queimando com uma luz que ele não conseguia mais controlar. Ele encontrou Sarafene perto da fonte de champanhe, conversando com um grupo de jovens admiradores doentios e obcecados. Ela estava rindo, um som agudo e quebradiço que não alcançou seus olhos. Quando ela o viu se aproximando, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes que ela coloquei de volta. Lucian, querido, ela murmurou, entrelaçando o braço no dele. Estávamos falando sobre a nova campanha de marketing. Vai ser revolucionária. Lucien mal a ouviu. Seus olhos estavam fixos no mais velho,
que agora estava de pé com Tanya Shord e o prefeito, os três rindo. Algo que Tanya havia dito. Ela parecia feliz, genuinamente feliz, sem esforço algum. Era um olhar que ele não via no rosto dela há anos, e parecia um golpe físico. Preciso falar com você, disse ele a Sarafene, em voz baixa e urgente. Ele a puxou para longe do grupo, ignorando-a. Seus olhares curiosos. Ele a conduziu a um alove isolado, o mesmo onde anos atrás ele havia beijado a mais velha em um momento de celebração triunfante. A ironia não passou despercebido por ele. O que foi, Lucian? Sarafene perguntou, com a voz rouca de irritação. Você está. Estou envergonhando você, ele respondeu, seu controle finalmente estalando. Você a viu? Viu como eles estavam olhando para ela? Para nós. Claro que vi, disse Sarafene. Sua voz transbordando de desprezo. O que você esperava? Que ela ficasse escondida em seu triste apartamento para sempre, chorando em seu chá. Você a subestimou, Lucian. Você a subestimou e agora está explodindo na nossa cara. Era verdade. E ouvir isso dela, de a mulher que deveria ser sua parceira, sua aliada, era como engolir vidro. Eu não a subestimei, ele mentiu, sua voz um rosnado baixo. Isso é um jogo. Ela está jogando um jogo. E ela está vencendo, disse Sarafene, com um olhar duro. Olha só, Lucian. Você está se desfazendo. O grande Lucian Hall, o mestre do universo, está se desintegrando. Porque sua pequena ex-esposa tímida decidiu usar um vestido bonito e sorrir para outro homem. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, atingindo o coração de seu inseguranças. Ele havia escolhido Sarafene porque ela era como ele, implacável, ambiciosa, uma reflexo de seus próprios desejos. Ele nunca havia considerado que essa mesma crueldade pudesse ser usada contra ele. Não se trata dela, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Trata-se de nós. Trata-se da nossa marca, do nosso futuro. Nossa marca. Sarafene riu. Um som frio e sem humor. Não existe nossa marca. Lucien, essa é a sua marca. Eu sou apenas o acessório mais moderno e fashion. E agora estou começando a me sentir um pouco fora de moda. A crueldade de suas palavras o deixou atordoado e em silêncio. Ele tinha. Pensavam que eram uma equipe, parceiros em uma aquisição hostil do mundo. Mas ele viu agora que ele era apenas um trampolim para ela, um meio para um fim. Com sua imagem pública manchada, seu valor estava despencando. O que você está dizendo? Perguntou ele, com medo frio se infiltrando em seus ossos. Estou dizendo, disse ela, sua voz caindo para um tom conspiratório. Sussurrar. Que talvez eu devesse ir falar com ela. De mulher para mulher. Peço desculpas pelo mal entendido. Mostrar a todos o quão maduro e gracioso eu sou. Talvez eu possa salvar algo deste desastre. Foi uma jogada brilhante e cruel. Ela não só se alinharia com um novo centro de poder na sala, mas também o pintaria como vilão, o ex-marido mesquinho e ciumento. Ela se salvaria e o deixaria se afogar. Você não fará tal coisa, disse ele, agarrando o braço dela com força. Me solta, Lucien, ela disse. Sibilou, seus olhos brilhando com raiva genuína. Você não é meu dono. Eu paguei por aquele vestido, ele rosnou, sua voz baixa e feia. Eu paguei por tudo isso. Droga, que vida você está curtindo tanto. Você vai fazer o que eu digo. Foi a coisa errada a fazer. Dizer. Foi o momento em que o último fio frágil da conexão dele se rompeu. Sarafene olhou para a mão dele em seu braço, depois de volta para o rosto dele. Sua expressão era uma mistura de desgosto e triunfo. Você está certo, ela disse, sua voz subitamente calma. Você pagou por isso. E com um movimento brusco e repentino, ela estendeu a mão e arrancou o colar de diamantes do pescoço. O fecho quebrou e diamantes, um presente dele, um símbolo de sua parceria, espalhados pelo chão de mármore, deslizando para escuridão como insetos assustados. O som, um suave ruído metálico, era
chocantemente alto no silêncio repentino da alcova. Algumas pessoas próximas se viraram para olhar, com os olhos arregalados de choque. Seus. Os olhares se encontraram no salão deserto. Não havia raiva em seu olhar, nem culpa, apenas um vazio profundo e profundo. Ele deu um pequeno aceno quase imperceptível, um gesto de derrota, de rendição. Então ele se virou e saiu para a noite. Isolda soube naquele momento que tudo havia realmente acabado. Não apenas o casamento, mas o poder que ele tinha sobre ela, a dor, a raiva, o amor, o ódio. Tudo estava desaparecendo, substituído por uma sensação silenciosa e pacífica de encerramento. Ela se virou para. Então, as luzes da cidade refletiam em seus olhos. Eu deveria ir, disse ela. Posso acompanhá-la até a saída? Perguntou ele. Eu adoraria, respondeu ela. Enquanto caminhavam pelo grande salão de baile vazio, saltos estalando no chão de mármore. Isolda sentiu uma sensação de leveza que não sentia há anos. Ela não era Lucien, a ex-mulher de Hal. Ela não era uma vítima. Ela não era um fantasma. Ela era Isolda. Uma mulher que entrou na cova dos leões e saiu não ilesa, mas mais forte. Uma mulher que finalmente, depois de uma longa e dolorosa jornada, estava pronta para entrar. O amanhecer de sua própria vida. O silêncio que a aguardava em sua cobertura não seria mais um inimigo. Seria um amigo, um espaço a ser preenchido, não com os ecos do passado, mas com promessa de um futuro que ela construiria com suas próprias mãos. E assim Isolde caminha. Para fora, não para a escuridão, mas para o amanhecer de sua nova vida. Sua história é poderoso lembrete de que nossa maior força muitas vezes é forjada em nosso íntimo. Dor. É mais do que apenas uma ex-esposa se vingando. É sobre resgatar a sua própria história, recusando-se a ser uma nota de rodapé na narrativa de outra pessoa. O que você achou de A Jornada de Isolda? Você se identifica com a luta dela e seu triunfo silencioso? Conte para a gente nos comentários abaixo. Se a história repercutiu em você, por favor, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precise ouvi-lo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias de resiliência, redenção e o incrível poder do ser humano. Espírito. Obrigado por assistir.